Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 18 a 35. Então, Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com quem eu o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como semente que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Depois disso, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde estão vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não viverão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra do Senhor até aqui. Você que tem acompanhado esta série em Lucas, e principalmente você que ouviu as mensagens que foram pregadas nas últimas semanas, percebe talvez um elemento comum a todas elas, de tal maneira que até parece que as mensagens elas se repetem. Sim, de uma determinada maneira sim, porque o Evangelho de Lucas é dividido em grandes sessões com temas similares, que Lucas agrupou para que os crentes pudessem entender melhor o que ele estava dizendo a respeito de um determinado tema. E nessa sessão aqui, especificamente do Evangelho de Lucas, o que nós vemos é um contexto de muita confrontação entre Jesus e os seus adversários, de muita inimizade, em que Jesus ele está desafiando e esclarecendo a compreensão que seus adversários tinham a respeito dele. Quando nós vemos esse contexto de confrontação, o que nós percebemos é que as pessoas estão tomando partido. Ou elas estão tomando partido de um lado, ao lado de Jesus, ou elas estão tomando partido do outro lado, negando-se, negando a ele, contradizendo a Jesus, procurando então apanhá-lo em alguma palavra. Na semana, assim, antes, Jesus aqui então está incentivando as pessoas, nessa sessão ainda, a tomar o lugar certo, a escolherem o lado certo, porque depois disso elas vão prestar contas, elas vão ter que responder de que lado elas estavam, de que lado elas escolheram. O que Jesus quer mostrar para nós é que das decisões que nós tomamos hoje, das decisões que eu e você tomamos hoje, dependem não apenas do nosso amanhã, dependem não apenas da vida que nós teremos daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, mas das decisões que eu e você tomamos, principalmente a respeito de Jesus, dependem a vida ou a morte dela. Na semana passada, nós entendemos a partir da Escritura que todos somos igualmente pecadores. Todos, não há quem escape desta condenação. E todos também, porque somos pecadores, necessitamos de arrependimento.
Acontece então, como nós vimos também na semana passada, um milagre na sinagoga. Jesus cura uma mulher que vivia enturvada, e então ele é reprovado pelo líder da sinagoga porque ele efetuou essa cura num sábado. Jesus então mostra a este homem que a realidade do reino é outra. O reino de Deus não vem para trazer novos encargos ao homem. O reino de Deus vem para libertar aqueles que se alinham com ele. No verso 17 desse capítulo, o qual vimos na semana passada também, é dito para nós que os adversários de Jesus ficaram envergonhados das respostas dele. Mas o povo se alegra. A aparente contrariedade está em que, aparentemente, o reino de Deus não progride. Parece que é tão pequeno isso, porque Jesus operando tantos sinais, tantas maravilhas, o povo se alegrando, o ensino dele como o de ninguém mais. Ainda assim, ele tem apenas um pequeno grupo em volta dele. Quando ele parte ao céu, é dito que esse grupo chegou a umas 120 pessoas. Uma igreja pequena, a de Jesus. 120 pessoas. Parece que o reino não progride. Só que Jesus vai mostrar para mim e você como é que esse progresso acontece. E ele vai mostrar também a importância de como nós reagimos a ele. Ele vai mostrar que sim, o reino progride. E que nós precisamos responder a ele. Mas antes de falar de reino de Deus, desse progresso do reino, é preciso nós entendermos o que Jesus está querendo dizer quando ele fala para nós a respeito de reino de Deus. Crianças, eu preciso agora da ajuda de vocês. Me diga uma coisa, quando a gente fala em rei e quando a gente fala em reino, o que vem na cabeça de vocês? O que é um reino? Um reino? Quem é que aí? Tá. Não vê? Não sabe? Ouvido? Quando a gente pensa em rei, a gente pensa em coroa. Não vem em coroa? Vem? Trono, palácio, castelo, exército, espada. Não é que a gente pensa em reino? Pois é. Os judeus também pensavam, de certa forma, nisso. Eles achavam que o reino de Deus era Israel. Era terra, era um palácio, era um exército. Eles achavam que o reino de Deus era isso. Mas o reino de Deus, Jesus vai mostrar, não é isso. O reino de Deus também, contrariamente ao que a gente pensa, não é apenas a igreja. Sim, a igreja faz parte do que é reino de Deus, mas o reino de Deus não é apenas a igreja. Veja uma definição interessante que Bergoglio, teólogo Bergoglio, traz a respeito. Ele diz o seguinte: a ideia principal do reino de Deus nas Escrituras é a do domínio de Deus, estabelecido e reconhecido nos corações dos pecadores pela poderosa influência regeneradora do Espírito Santo, assegurando-lhes as inestimáveis bênçãos da salvação. Uma regra que é realizada em princípio na terra, mas não alcançará a sua culminação até o visível e glorioso retorno de Jesus Cristo. Em outras palavras, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus no coração daquele que crê. Aquele que crê sabe que um dia o reino virá de toda a sua intensidade. Mas o reino de Deus, nesse sentido, ainda não chegou. Mas ele já está presente hoje no coração. E é por isso que nós, eu e você, que cremos no Senhor Jesus, procuramos viver de acordo com as leis desse reino. Por isso, crianças, quando a gente fala em reino de Deus, e é isso que o pastor está querendo dizer, quando a gente fala em reino de Deus, a gente está falando de todas as pessoas que obedecem a ele. Só que a gente sabe, vocês já estão pequenininhos, já sabem disso. Não é todo mundo que obedece a Deus, não é verdade? Não é todo mundo. Só que a Bíblia diz para mim e para você, criança, que um dia todos vão obedecer.
que esse é o reino de Deus. Um dia todo mundo vai obedecer, mas por enquanto o reino de Deus está no coração daqueles que já o obedecem. Bom, vamos falar então do reino? Vamos falar primeiro da expansão do reino. A expansão do reino, aqui nos versos 18 a 20, não está deixando. Então, volta e deixa que eles vão entender só primeiro. Que coisa estranha. Vamos falar da expansão do reino. Versos 18 a 20. Também não se perde muito, tá bom? Fiquem tranquilos. O reino de Deus, então, segundo Jesus, não é mais um reino identificado com uma nação. Não é mais apenas de Israel. Mas o reino de Deus é um reino para todos os povos. E a cidadania desse reino de Deus não é a cidadania da terra, a cidadania de laços terrenos, mas é a cidadania do coração. Não é mais apenas uma cidadania segundo a carne. Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29, fala justamente disso. Quando Paulo diz assim, que não é judeu quem o é, apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é alterada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. É isso que Paulo define como ser alguém do povo de Deus. É que tem a lei do Senhor no coração. O reino não é mais apenas para Israel, mas é para todo aquele que crê. Diante daqueles que ouviram a Jesus, nessa ocasião que nós estamos vendo hoje, Jesus podia parecer apenas mais um rabi, apenas mais um professor, como tantos que andavam por lá ensinando. E o grupo deles é um grupo absolutamente insignificante, ainda que causasse muito barulho. Tanto é que as autoridades já estavam prestando atenção neles. Um grupo insignificante aos olhos dos judeus. Mas eu quero falar uma coisa aqui com as crianças nesse respeito. Presta atenção. Eu sei que vocês gostam do YouTube. Não vamos lá? Vocês não gostam do YouTube? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Já existiu uma época em que não existia YouTube. E que ninguém jamais tinha ouvido falar de YouTube. Já existe uma época agora, meus irmãos adultos, que não existia Facebook. Hoje todo mundo tem Facebook, todo mundo está conectado no Facebook, Instagram, mas já existia uma época em que ninguém sabia o que era isso. Há uns 10, 15 anos atrás, ninguém sabia o que era Google. E a gente que entrava lá na internet tinha que procurar em sites como Yahoo, Alphavista, lembram disso? Laicos, os mais velhos nem sabem o que é isso. Qual o tamanho que essas empresas, que esses sites têm hoje? A ideia é mais ou menos a mesma aqui. De que o reino de Deus aqui era insignificante. Só que Jesus está prometendo que esse reino vai chegar até os confins da terra. Charles Spurgeon, famoso pregador do século XIX, traz uma ideia interessante sobre o progresso do reino. Prestem bem atenção. Diz Spurgeon: eu não acho que a causa do Senhor tenha sido sempre consecutivamente triunfante, sem intervalos de derrota. O mar avança para uma ressaca de onda em onda. A primeira onda avança e depois se afasta. Então surge outra e recua novamente. E às vezes, quando a maré está chegando ao máximo, haverá uma daquelas ondas que parecem voltar e deixar um espaço mais amplo, sem a mesma quantidade de água. E é assim com a causa do cristianismo. Uma grande onda rolou no Pentecoste, mas pareceu parar um pouco sob a perseguição de Herodes. Então vieram outras ondas, até que o mundo contemplou em algum grau a luz de Cristo em todos os seus cantos. Mas, novamente houve uma pausa por um tempo naquelas idades que chamamos a idade das trevas. Então veio um poderoso aceno novamente, que nós associamos ao nome de Lutero e de Calvino. Novamente parecia haver uma desvantagem. E novamente nos dias de Whitefield, Wesley, Jonathan Edwards e outros, houve outro reavivamento. E assim será, suponho, até o capítulo final. Progresso e depois permanência do trabalho.
grande sucesso e depois uma derrota temporária. E Spurgeon tem razão. O reino de Deus ele caminha assim. Às vezes a gente não vê progresso, e às vezes a gente vê avançando. Os versos 18 a 21, as parábolas, estão nos ensinando aqui que o reino de Deus é como uma pequena semente de mostarda, que naquele contexto da Palestina é a menor de todas as sementes. Ela é insignificante, para vocês terem uma ideia. Vocês sabem o grão de pimenta do reino? Aquela bolinha? Assim, o fruto do grão de mostarda é daquele tamanho, uma bolinha. E dentro dela tem 4 sementes, né? Imagina o tamanho dela, desde pequenininha. Sabe quando você planta aquela semente, ela pode crescer e se tornar uma árvore de até 2 metros de 80. Uma pequena semente insignificante que você muitas vezes não vê o crescimento, ela cresce e aparece. O reino de Deus, de Jesus, iria para fora das fronteiras de Israel. Estaria aberto a um povo que não era povo. Grande árvore, a expansão do reino. Só que esse reino também seria poderoso na sua influência, por isso Jesus fala do fermento. O fermento. O fermento na época de Jesus, e hoje também é assim, em alguns contextos, eu falei isso, creio, semana passada, era uma bolinha de massa que havia sido fermentada, e aí eu colocava no meio de um monte de farinha, toda a massa ficava fermentada também. E aí eu tirava um pedacinho e guardava para aquele fermento. É o que Jesus está falando aqui. Uma pequena bolinha de fermento é capaz de levedar uma massa inteira. Atos vai nos mostrar essa verdade. Desse poder do Evangelho de influenciar, de mudar. A gente vê lá em Atos, isso está escrito lá, que esse grupo que Jesus escolhe de pessoas para seguirem na missão de proclamar o Evangelho era um grupo de pessoas ignorantes. Ninguém dava nada por eles. Só que chegou um ponto de Atos em que é dito que aqueles que estavam virando o mundo de ponta cabeça chegaram a nós. Galileus e ignorantes estavam virando o mundo de ponta cabeça. O poder de influência do cristianismo é inegável. Nós vemos como o cristianismo molda o pensamento, como ele molda o modo de vida ocidental até hoje. Os nossos valores são profundamente instruídos pelos valores cristãos. Até hoje, apesar de hoje a gente ter essa confusão tão grande, mas os valores a respeito do que é família, do que é trabalho, do valor do ser humano, são valores profundamente cristãos. Nós vemos o poder de influência do Evangelho de Cristo nas nossas próprias vidas. Quando o Evangelho entra na nossa vida e ele começa a nos transformar, e ele vai nos amadurecendo cada dia, fazendo com que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. O poder do Evangelho misturado na máscara que somos nós, produzindo um novo modo de viver. Crianças, prestem atenção numa coisa. O reino de Deus começou pequenininho. É isso que Jesus está dizendo. Bem pequenininho. Mas ele cresceu. E hoje você encontra cristãos em todos os países. Todos os países. O reino de Deus tem o poder de mudar as pessoas. E sabe aquelas pessoas que eram más no mesmo jeito? O reino de Deus pode transformar o coração delas. Aquelas pessoas que faziam coisas não feitas podem ser parecidas com Jesus. Esse é o poder do reino de Deus. Como é que Jesus é? Hein? Meninos? Como é Jesus? Bom? Mal? Bom. Perfeitamente bom. E o Evangelho, então, na vida das pessoas pode fazer que não seja melhor. Boa. O Evangelho não pode. Bom, fica evidente que esse progresso é um progresso irresistível. O progresso do reino é um progresso irresistível. Ninguém é capaz de impedir esse progresso. Como é impossível você impedir o crescimento de uma árvore, a menos que você a arranque? O progresso do reino é irresistível. Contudo, é possível que você fique do lado oposto dele. Agora sim. É o que Jesus fala quando Jesus fala a respeito da porta estreita.
nos versos 22 a 30. Talvez, movido pela ideia de grandeza que Jesus menciona aqui na parábola, ou talvez até por malícia, alguns comentaristas podem entender que a pergunta que o homem faz aqui no texto a Jesus, no verso 23, ela é uma pergunta maliciosa, tentando apanhar Jesus em alguma palavra, porque Jesus diz, sim, são muito poucos, Jesus se torna um mestre muito rígido. Só que se ele diz, não, são muitos, Jesus se torna um libertino, que as pessoas entram de qualquer jeito. Então, alguns comentaristas entendem que a pergunta do homem pode ser uma pergunta maliciosa. Só que, sendo de uma maneira ou de outra, Jesus, como de costume, aliás, a gente tem visto bastante isso aqui, como de costume, Jesus leva a pergunta desse homem a um nível mais profundo. A questão aqui não é quantos são salvos. A questão é, quem são aqueles que se salvam? Quem são aqueles que se tornam cidadãos do reino? A chave aqui, para responder essa pergunta, está no verso 24. A chave para nós entendermos o que significa ser um cidadão do reino está no verso 24. Em um verbo. Esforçai-vos. Esforcem-se para entrar no reino. Esforçai-vos vem de uma palavra grega. E eu preciso trabalhar com ela. Consegue ver então? Aí sim, hein? Agonizomai. É uma palavra grega que foi traduzida para nós por esforçai-vos. Se você prestar atenção no som dessa palavra, talvez você a associe com algumas palavras em português. Agonizar ou agonia, que vem justamente dessa expressão grega. Agonizomai em grego é uma palavra que nos traz a ideia de uma concentração de forças com um fim determinado. Vou esclarecer isso para você. Pense num atleta treinando. Pense nos esforços que ele faz. Ele tem que se disciplinar, tem que comer bem, tem que dormir bem. Não é isso, professor? É isso, não é? É isso. O atleta tem que se disciplinar. Tem uma dose de sacrifício. Mas por que ele faz esse sacrifício? Porque ele está mirando um prêmio. Ele está mirando uma recompensa. Isso é agonícola. É você usar de todas as forças para alcançar um determinado objetivo. Certamente, agonícola implica em disciplina. Veja, por exemplo, Paulo usando isso em 1 Coríntios 9:25, que ele usa o verbo agonizomai. Quando ele diz que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, nós agonizomai porque nós sabemos que nós temos um prêmio, uma coroa da vida eterna. Entenderam agonizomai? Muito bem. Agonizomai, então, o esforço implica em disciplina, implica em renúncia, implica em sacrifício. Muitas vezes, esforçar-se envolve suportar a oposição, os antagonistas, os inimigos poderosos. Tudo isso sem que você se deixe vencer, sem que você se deixe desanimar, sem que você se deixe abalar. Esforço para permanecer firme, olhando para o alvo. É evidente, então, que esforçar-se não é uma tarefa fácil. E por isso é que Jesus fala que é preciso você se esforçar e passar por uma porta estreita. Não é um portão largo, que é a porta de uma vida indisciplinada, uma vida que é indiferente àquilo que Deus diz. Não é também aquela porta que muitos nós, crentes, entramos quando nós nos tornamos passivos, vivendo apenas de uma fé sem obra. É necessário um esforço consciente e constante de olho no alvo. Alguém define isso de uma boa maneira, para a gente pensar. A carne está disposta a se lisonjear
E há muitos que agora se entregam a cada indulgência, prometendo a si mesmos uma entrada fácil na vida eterna. Assim, os homens praticam o engano mútuo e adormecem na perversa indiferença. Olha bem para essa frase de Calvino, porque na verdade ela reflete a época dele e de maneira perfeita ela reflete também a nossa. Hoje em dia, nós vemos como os homens, eles estimulam uns aos outros a praticar o mal. A fazer aquilo mal. A fazer aquilo que desagrada a Deus. Os homens estimulam uns aos outros a isso. Se você quer usar os seus vícios de maneira desregrada, faça isso. Faz bem para você, então tá bom. Se você ficar alegre, faz bem. Ou seja, agrade a sua própria carne. O pior é que eles fazem isso sob a justificativa de que não terão de prestar contas. De que isso não tem consequências. Não deve então surpreender que sejam tão poucos aqueles que passam pela porta. Porque essa porta estreita, gente, é porta de renúncia. É porta de você dizer não às coisas que muitas vezes você quer fazer. Porta estreita, queridos, envolve santificação, envolve tomar a cruz, envolve negar a si mesmo, a cumprir não a nossa vontade, mas cumprir a vontade de Deus. Crianças, o caminho de Jesus nem sempre é fácil. Seguir a Jesus, meus meninos, não é algo fácil. Algumas vezes vocês vão ter que fazer coisas que vocês não querem fazer. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. É o único caminho que vale a pena de verdade. Vale a pena. Entendem também, minhas crianças do Reino de Deus? Vale a pena. Jesus nos alerta aqui nesse texto de dois perigos. O primeiro perigo é o perigo do legalismo. Está na segunda parte aí do verso 24. Jesus fala que é um perigo porque existem alguns que tentam construir o seu próprio caminho. Como a gente viu no livro da sinagoga na semana passada, fazendo um monte de regras para si mesmos, mas eles jamais podem cumprir. É o que aconteceu com os fariseus. Eles falharam, sabe por quê? Porque quando a gente tenta construir o nosso próprio caminho, a gente sempre vai tropeçar nas nossas próprias fés. A gente sempre vai tropeçar na nossa própria insuficiência. O caminho pela porta não é o nosso caminho. O caminho pela porta é Jesus. É você nascer de novo pela fé. Crer em Jesus Cristo como seu Salvador. E então você buscar obedecer a Ele em tudo. Sabendo que Ele fez por você na cruz. Tem outro perigo que Jesus fala no texto, que está no verso 25 a 27. É o perigo da presunção. De você achar que você está no reino, quando na verdade você não está. E existem algumas situações que nos enganam a esse respeito. Por exemplo, você pensar que você está salvo, ou que os seus filhos estão salvos, porque você só tem mais uma família crente. É um perigo. É claro, Deus nos chama como família. Nós queremos saber uma aliança sobre essa família dos crentes. Nós queremos que os filhos de crentes desfrutam de uma oportunidade especial de crescer em lares que o Reino de Deus é Senhor. Entretanto, não presuma que fazer parte de uma família crente, você é uma decisão pessoal. Você precisa responder por ela. Um outro tipo de presunção é a presunção de você fazer parte do grupo ou de uma cultura cristã. Esse é o problema do país que agora no Brasil. A gente entende que esse país é um país de cristão, que então não pode estar, de alguma maneira, salvo. Ou então, que você faz parte de uma igreja, e porque você faz parte de uma igreja presbiteriana, de uma igreja reformada, de uma igreja de 35 pontos do Calvinismo, que tinha a posição de presbiteriana, que deve ser livro de fé, e isso aqui vai se salvar. Não se salva isso. A simples adesão a uma cultura, a um grupo que é cristão, não quer dizer que seja.
Não presuma, não basta familiaridade, não basta apenas amizade com Jesus. Não basta simplesmente você acreditar que você passa por uma igreja e eu venho aqui e olho legal a igreja. A gente olha coisa boa, pastor fala coisas boas, estava numa besteira também, mas fala coisas boas. É gostosa a comunhão dos irmãos. Quando é gostosa, a gente se encontrar depois, tomar um café juntos. Mas não basta ter familiaridade, não basta ter proximidade, não basta ser amigo de Jesus. Você precisa se decidir. Você precisa tomar uma posição por Cristo. É preciso responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa sobre isso com as crianças. Meninos, hoje, vocês vêm à igreja, vocês obedecem a lei de Deus, o mandamento do papai manda. Porque a mamãe ensina vocês a fazer isso. E vocês acreditam, puxa, eu amo Jesus, eu amo Jesus, que bom! Só que vai chegar um dia, o Carlos, Luiz e ele, em que vocês vão ter que dizer, igualmente, vocês terão que dizer, aquele Deus que os meus pais falavam, o Jesus que os meus pais falavam, não é Deus dos meus pais, é o meu. Eu acredito nele porque eu o conheço. Não é isso que os meus pais falaram dele também. E Deus não tem que responder também. Viu? Eu vou ficar tão feliz no dia que isso acontecer. Se Deus não tem permitir. O resultado de uma falta de resposta pessoal e responsável a Jesus está no texto. Ele diz: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Vocês não estão destinados ao reino de Deus. O lugar de vocês é o lugar onde há choro e desespero, onde há sofrimento eterno. O destino de vocês é o inferno. O destino de vocês é o sofrimento eterno da separação de Deus. E aqui deixe-me falar com todas as letras a você, que está aqui hoje ou que depois vai ouvir pela internet. Eu digo isso com todas as letras. Não existe uma segunda chance. A resposta que você tem que dar é hoje. Não existe reencarnação. Deus nos diz que a nós é dado uma, morrer uma vez e depois disso vem corrido. Não existe purgatório. Ninguém vai poder fazer nível de sétimo dia, aprender dela, fazer votos para que você ganhe uma promoção para que você morreu. Não existe segunda chance. Você precisa responder pessoalmente ao Senhor. Uma vez que a porta esteja fechada, seja pela morte, seja pela vinda de Jesus Cristo, é o fim. Acabou. Enquanto é tempo de graça, Jesus acolhe aqueles que passam pela casa. Enquanto é tempo de graça, enquanto não chegou o fim, você que é um amigo de Jesus, você que nos visita semana após semana, você que nos acha as pessoas mais bacanas do mundo, você é muito bem-vindo. Jesus recebe você. Só que vai haver um dia em que a porta vai se fechar. E aí os únicos que vão permanecer são os moradores da casa. Essa palavra do Senhor. Você já viu velório de gente famosa? Às vezes na Assembleia Legislativa, no Palácio dos Estudantes, né, em São Paulo, coloca o caixão lá morto no morro, né? Morto que é um morto como qualquer outro, e aí o povo passa para aquela fila de dentro para ver, né? Só que chega um momento em que fecha nas portas. E existe um momento reservado para a família. É justamente isso. Por enquanto você pode passar aqui. Você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Toma um café da gente. Se a gente puder ajudar você em alguma coisa, fale. A gente quer ajudar também com você. Só que um dia agora vai deixar. E ninguém vai poder ajudar você. É o que Jesus está falando aqui. Mas para aqueles que clamam por Jesus, que confiam nele, dá uma garantia certa de entrada no céu. Jesus diz: batam e a porta vai ser aberta para vocês.
Essa é a realidade para quem é cidadão do reino, para quem confia em Jesus. Sabe por quê? Paulo nos diz em 2 Timóteo 2,19: o Senhor conhece aqueles que o pertencem. Meninos, prestem atenção nisso. Jesus nunca se nega àquele que procura dele. Já aconteceu vocês procurarem um amigo, bater na porta da casa do amigo e ele não está? Já? Olha, na minha já aconteceu outra vez. Aí vai ter uma pastor, o cara que não está mesmo. Jesus nunca nega. Todas as vezes que você chamar dele, Jesus vai atender a Deus. Ele vai atender. E assim é com todos nós, com aqueles que são parte da família. Isso se chama graça. Graça que não faz conta de quem nós éramos. Graça que não faz conta se nós estávamos longe ou se nós éramos rebeldes. Graça que recebe a todos, não importando qual seja a origem, a cor da sua pele. Que não importa o seu grau de instrução, não importa a sua posição social. Graça que acolhe a todos que se achegam. Não importa a sua história. Não importa o que você fez até hoje. As portas do banquete do reino estão abertas. E você pode formar parte. Você pode se tornar um cidadão do reino hoje. Você está disposto a passar pela porta estreita? Você está disposto a passar pela porta estreita? Atenda esse convite da graça. Não faça como Jerusalém, que resistiu a Jesus para depois ver a sua própria destruição. E eu passo para a última sessão do nosso texto, dos versos 31 a 35. Jesus conclui a sessão anterior, como nós vimos, falando que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Na época de Jesus, alguns que eram os primeiros, que eram os judeus, vêm então procurar Jesus. E a sua intenção é maligna. Como a gente vê aí no verso 31 do texto, eles se aproximam com uma intenção maligna, disfarçada de preocupação. Eles dizem: olha, foge daqui, vai embora, porque Herodes está querendo matar você. Pode ser possível que Herodes realmente estivesse querendo matar Jesus? Sim, é possível. É possível. Herodes era alguém que era conhecido por eliminar os seus inimigos com violência. Por isso é que ele é chamado de raposa por Jesus. Não é que a Herodes era esperto. É que a raposa, quando ela entra no galinheiro, ela não entra com garfo e faca de prata. Ela entra despedaçando a galinha. Herodes lidava violentamente com os seus adversários. Ele já havia feito isso com João Batista. Por que ele não faria com Jesus, que prega a mesma mensagem de arrependimento de João? No entanto, o mais provável é que os fariseus acharam uma boa desculpa para se livrarem de Jesus sem sujar as mãos. Colocar nele Jesus para ele, sumir da Judéia. Pode, vai embora. São todos, entretanto, pensar que Jesus iria desistir do seu propósito. Jesus é o Senhor da cena aqui. Jesus é quem faz a agenda do reino, não é Herodes, não são os fariseus. Nenhum deles poderia determinar para onde Jesus deveria ir, se ele deveria fugir ou não. Jesus tinha algo na cabeça e ele ia cumprir isso, ele ia para Jerusalém. Jerusalém era o centro do poder político, do poder religioso da época de Jesus, do reino de Israel. Era um lugar menos indicado para alguém que era considerado como um profeta, como Jesus disse. Era um lugar onde o perigo estava, porque o poder não lida muito bem com o desafio. Veja, por exemplo, como Jerusalém tratava os seus profetas no texto antigo de 2 Reis, capítulo 21, 16. Dizendo que Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou o Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Era isso que Jerusalém fazia com seus profetas. E Jesus estava indo para lá. E ele disse que no caminho ainda, ele não ia quietinho, não. Ele ia anunciando o reino. Ele iria fazendo sinais de maravilhas para mostrar quem ele era. Jesus seria obediente ao Pai
na sua missão até a morte e morte de cruz. Ele iria cumprir essa tarefa e ninguém poderia impedi-lo. E quando ele se entregasse para morrer na cruz, não é porque alguém o prendeu. Não. É porque ele decidiu seguir assim. Ele iria se entregar. Seria pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens. Faz a gente pensar isso aqui, em como às vezes nós nos intimidamos com facilidade. Os homens nos fazem tremer e nos calar com as suas ameaças. A gente teme os homens, mas veja Jesus. Jesus volta da morte porque ele sabe que ele iria vencê-la. Jesus não se preocupa com os que podem matar o corpo. Jesus se preocupa com aquele que pode lançar a alma no inferno se nós não formos fiéis. Jesus sabe que a obra permanece porque Deus a protege. Jesus sabe que ninguém pode frustrar aquilo que Deus determinou. O que nós temos aqui é um chamado a nós cumprirmos a nossa missão com ousadia, com destemor, porque nós sabemos que nos guarda. Nós sabemos que nos guia e que Deus não pode ser frustrado nos seus planos. Crianças, quem é a pessoa mais forte que vocês conhecem? Quem é a pessoa mais forte? Vive com a reflexão. A minha, menino, é Jesus. E se Jesus me disse que ele está comigo, por que eu não tenho medo das pessoas? Se eu tenho um guarda-costas tão forte como Jesus, por que eu não tenho medo que as pessoas podem fazer a mim? E se nós morrermos? E se Deus decidir que está na hora da gente morrer pela nossa fé? Bem, todos vão morrer de um jeito ou de outro, não é verdade? Todos vamos morrer. Antes, depois. Mas o mais importante é responder como Sadraque, Mesaque e Abednego responderam a Nabucodonosor, quando esse ordenou que eles adorassem a estátua que ele havia feito. Uma das respostas mais belas, corajosas, firmes da Escritura. Olha só, Nabucodonosor, o imperador mais poderoso da sua época, e esses 3 judeus jovens chegam diante deles e dizem o seguinte: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Em outras palavras, quer mandar para o povo? Manda. Quer matar? Manda. Você está procurando uma coisa. Eu não vou falar bem a Deus. Eu vou fazer o que ele manda. Jesus é o nosso Senhor, meus irmãos. Não são os homens que mandam em nós. E Jesus vai cumprir o seu propósito, quer as pessoas se oponham a ele ou não. Mas mesmo aqueles que se opõem, Jesus mostra a graça nesse texto. Veja no verso 34, que belo texto. Como esse texto é comovente, como esse texto é eterno. É um texto que nos lembra de palavras como do Salmo 57:1, quando diz que a minha alma se refugia à sombra das asas do Senhor. Deus quer que nós nos refugiemos debaixo das suas asas. Ele nos convida a nos colocar sob a sua guarida, obedecendo ao que ele diz. Sabe por que muitas pessoas não experimentam a verdadeira felicidade que Cristo pode dar? E aí, tantas vezes elas se tornam dependentes de remédios, de terapias eternas, falta de propósito de vida. Sabe por quê? Porque elas não querem se submeter a Ele. Elas não querem se colocar debaixo das asas dele. Mas ainda há esperança. No verso 35, nós temos uma citação do Salmo 118:26, que diz assim: bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós nos abençoamos. Era um salmo que era cantado pelo povo quando o povo via o rei entrando no templo com a sua corte. Ou seja, era um salmo
que as pessoas cantavam quando viam o rei chegando, e bendizendo o rei, porque o rei estava no templo. Jesus está dizendo que o rei não vai ficar mais ali. O templo vai ficar desolado, vazio em breve, porque o rei, que é Jesus, parte em breve. Agora o Senhor iria deixar o templo, como aconteceu nos dias do profeta Ezequiel. A morte de Jesus marcaria para os judeus o início de tempos muito difíceis. Em 69, cerca de 36 anos depois da morte de Jesus, o templo seria destruído pelos romanos em Jerusalém. Sobraria apenas um muro, que vocês hoje conhecem como o Muro das Lamentações. Era a única coisa que ia sobrar daquele templo. Depois, os judeus seriam dispersos pelas nações e iam novamente se reunir como um povo só em 1948. Enquanto isso, eles passariam por sofrimentos os mais diversos, sendo perseguidos, sendo negados, sendo mortos nas fogueiras da Inquisição ou na câmara de gás do Holocausto nazista. Todas essas coisas como sinais do julgamento divino, porque eles rejeitaram a oferta da graça. Mas isso ainda não era o fim. Havia uma esperança. Aqueles que se tornassem cidadãos do reino veriam o rei entrar de novo no reino. Onde? No coração. Não mais no templo construindo de pedras, mas no templo que Deus escolheu de construir. No coração de cada um que crê. Deus do coração. Cada um daqueles que creem tem Jesus sempre consigo. E nós o bendizemos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Só e não para isso. Jesus diria ainda mais uma vez: e toda língua confessaria que Ele é o Senhor. O rei entraria no templo mais uma vez e eles diriam: bendito o que vem em nome do Senhor. É o chamado da graça que nos convida a receber a Ele com bênção e alegria. Ele está convidando você hoje a tomar parte no reino, a abrigar-se sobre as suas asas. Por que você rejeita um convite tão gracioso? Receba hoje o seu green card para entrar no reino de Deus. Receba o seu green card. Para você conseguir um green card nos Estados Unidos é uma coisa muito difícil, muito difícil. Difícil mesmo de conseguir. Mas hoje Jesus chama você a entrar no reino. A se submeter a Ele, a dizer que és o rei. Eu quero fazer parte desse reino. Eu quero me esforçar para entrar pela porta estreita. Irmão, ser cidadão do reino é um chamado da graça. O reino cresce irresistivelmente. Tomar parte dele depende de uma resposta pessoal. Você deseja essa bênção para si e para a sua família? Hoje, submeta ao seu senhorio de Jesus. É preciso entender, deixe-me esclarecer isso mais uma vez a você. É preciso entender que é necessária uma decisão pessoal de submissão ao reino. É inútil você tentar resistir a ele. O reino vem. É inútil também você depender da fé alheia ou de uma afiliação. Você que não crê ainda no Senhor Jesus deve renunciar aos seus pecados. Você deve renunciar à sua falsa ideia de independência. Você precisa confiar no Senhor Jesus para a sua salvação. Mas isso não se aplica apenas àquele que é descrente. Eu quero falar a você também que é crente. Porque o crente também precisa aqui sempre fazer uma autocrítica. Será que você está dia a dia fazendo um esforço consciente de renúncia de si mesmo? Examinando a sua vida e abandonando aquilo que não condiz com o reino de Deus? Será que é assim? Será que você está buscando cada dia abandonar a sua hipocrisia? De falar uma coisa e fazer outra? De colocando uma máscara para se fazer bonitinho diante de Deus e diante das pessoas? Você precisa fazer essa autocrítica todos os dias. Esforçai-vos por passar pela porta estreita. Esse texto também nos chama a agir com ousadia na proclamação do reino. E isso começando na nossa própria casa. Papais e mamães evangelizem os seus filhos. Os primeiros evangelistas dos seus filhos não são pastores, não são professores da escola dominical. São vocês.
Evangelizem os seus filhos. Falem de Jesus para eles, porque eles precisam decidir pessoalmente pelo Salvador. Ninguém vai ser salvo por tabela. Ousadia na proclamação do reino. Não tema aqueles que nos percebem. Tenha ânimo em face daqueles que rejeitam a mensagem. Sabe por quê? O progresso do reino não pode ser perdido. Se aquela pessoa não se esforçou para pegar o evangelho, falou, ela rejeita o evangelho, não era dela. O problema não está em você. Se você anunciou realmente o evangelho e a pessoa resistiu, você cumpriu a sua tarefa. Agora é questão de estar com ela. O reino de Deus não pode ser detido. Quero também os seus preconceitos em pensar que existem pessoas que são distantes demais para serem salvas. Quero que os judeus pensassem em relação ao reino. Ninguém está distante demais da graça de Deus. Por mais quebrado que seja, por mais pecador que seja, por mais miserável, malvado, perverso que seja, ainda assim essa pessoa está sujeita à graça de Deus. Ela pode ser salva. Quer esse preconceito no seu coração? Acolha o diferente. Aproxime-se daquele que necessita de Jesus. E um último recado, talvez, para Antioquia, a partir desse texto da Antioquia, nós aqui. Tem alguns pontos que esse texto nos chama para nós sempre estarmos atentos. Primeiro, se nós somos uma igreja hospitaleira, será que nossas portas estão sempre abertas, mesmo às pessoas mais difíceis? Deus traz pessoas assim para nós, com tudo difícil. Será que as nossas portas estão realmente abertas? E não é só a porta física, não, é a porta do coração. Para acolher essas pessoas nas suas dificuldades e ajudá-las a serem transformadas pelo Evangelho? Nós somos uma igreja assim? Nós somos um espaço de acolhimento das pessoas? Mas ao mesmo tempo um espaço de confrontação em que nós falamos para as pessoas a verdade? Em que eu tenho liberdade para chegar no serviço do duelo, com todas as experiências que estão nesse serviço, nesse ponto eu preciso melhorar. E ele sabe que nós vamos fazer isso por amor a ele. E é a bênção dele. Nós somos um espaço de acolhimento, mas ao mesmo tempo um espaço de contemplação. Outra coisa para nós ficarmos à luz desse texto na Antioquia. Nós estamos comprometidos em confrontar os pecados deste bairro, Santana, e oferecer às pessoas a graça salvadora de Jesus. Sim, o pecado está neste bairro. Ou como nós temos lido em Marechal, nosso livro, no final do mês de abril, a morte está na cidade. A morte está na Santana. Nós estamos dispostos a confrontar os pecados deste bairro? Tranquilo, aparentemente sossegado, aparentemente seguro, aparentemente. Estamos prontos a desafiar os ídolos dessa região? O Senhor nos abençoe então, irmãos, a acolhermos o seu reino, com o coração aberto e cheio de alegria.